Então, em relação às PICs, a primeira prática que eu tive contato foi a homeopatia. Eu trabalhei 13 anos com a professora Carla Landino, né, que vem desenvolvendo muitas pesquisas na área de homeopatia. Então, desde 2005 eu trabalhei com ela e na época ela estava iniciando os projetos na área e eu era técnica no laboratório, então eu participava da pesquisa de vários projetos, realizando experimentos in vitro e realmente a gente observava que tinha os resultados bastante interessantes nos modelos que eram estudados. Em breve, a professora Carla deve estar aqui com vocês também para compartilhar esses estudos. E a partir disso, eu fui estudando, né, conhecendo mais a homeopatia até que eu fiz a especialização, né, na área de homeopatia, né, a professora Carla e a professora Sheila Garcia, elas ofereciam a disciplina optativa de farmacotécnica homeopática para graduação, mas na época eu não consegui fazer, né, por questões da carga horária mesmo da graduação, então depois eu cursei a especialização no Instituto Hahnemanniano, é, e depois eu fui conhecendo outras práticas, né? Uma outra prática que eu tive contato logo em seguida foi o Reiki, em 2014, que realmente eu penso que foi um divisor de águas, assim, foi bastante interessante, né? A experiência, a vivência que eu tive com essa prática. E a partir disso eu fui estudando, né? Me aprimorando também, conhecendo e praticando outras práticas integrativas, né? Inclusive a terapia floral também, e vem estudando outras práticas, né? Antroposofia, acupuntura, yoga, né? Ayurveda. Então, são práticas que eu venho estudando justamente para que eu consiga trazer um pouco desse conhecimento para os alunos, né? E para a disciplina, né? Que é oferecida para os alunos e para o projeto de extensão também, né? Para que seja possível ter uma avaliação crítica assim, em relação aos estudos, né, às pesquisas, para que eu possa ter essa troca, né, com os alunos, para que eles conheçam um pouquinho, né. É, e é bem interessante que quando eu entrei lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né, no Rio de Janeiro, a faculdade de farmácia tinha apenas duas disciplinas, também optativas, direcionadas às práticas integrativas e complementares. Na verdade, três, né, mas duas são correlacionadas, que são a fitoterapia, com a professora Betina, e a farmacotécnica homeopática, com o professor Leandro, e o estágio em homeopatia, né, com as professoras Tereza e com a professora Débora. Então, quando eu cheguei, eu já tinha uma vivência também, outras práticas, e eu considerei que seria importante trazer esse universo, né, apresentar outras racionalidades médicas para os alunos, os recursos terapêuticos, né? Então, a proposta também foi criar essa disciplina, né? Acho que acabou surgindo um pouco concomitante com um projeto de extensão, né? Mais ou menos na mesma época. Uhum. A professora Carla é um expoente na pesquisa, né, internacional, na Sim. pesquisa em homeopatia, e ela tem feito um trabalho muito importante, assim, inclusive de validação de modelos de estudo da homeopatia, né, porque existem, né, bastante discussão, a homeopatia é uma das práticas mais discutidas internacionalmente, né, existe uma busca de invalidar a homeopatia, dizer que não tem evidências, né, mas a gente vê, inclusive, uma evolução no campo das metodologias de estudos, né, para a validação de modelos homeopáticos, né? Isso é muito interessante do ponto da ciência básica, né? E traz, né, bastante assunto aqui que a gente vai ter para discutir, né? Então, vamos ter o maior prazer de chamar, né, a Carla Landino para estar aqui. Tem a professora Leoni também, né, que tem feito bastante pesquisa aqui. Inclusive, a professora Leoni coordenou a avaliação do mapa de evidências em homeopatia, né, que foi realizado pelo Cabizin com a Bireme, né, com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz, que deve ter, em algum momento estar sendo lançado, né, esse mapa de evidência em homeopatia e que traz um corpo bem robusto de revisões sistemáticas no campo da homeopatia. Então, né, vamos ter esse assunto, né, bastante discutido aqui
no Pix na pauta, né? É, então, né, voltando, né, Gleise, você né, teve essa, né, início com a homeopatia, mas depois você se interessou, inclusive, em outras práticas, em outras racionalidades, inclusive por causa dessa proposta, né, de montar uma disciplina, né, de introdução às práticas integrativas. Então, fala pra gente, né, como é que foi assim, né, primeiro entrar, né, na Universidade Federal Fluminense, propor essa disciplina, né? E o que vocês estão vendo nessa disciplina, assim? Então, na universidade, eu estou no departamento de tecnologia farmacêutica, né? Então, como eu comentei, eu estou responsável atualmente pela disciplina de cosméticos, e a proposta da disciplina de práticas integrativas veio posteriormente, né? Então, o fluxo para apresentar a disciplina no departamento, né? Primeiro, lá na nossa universidade, né, tem que preencher um formulário, né, solicitando a abertura da disciplina, aí isso é apresentado, né, no departamento e depois no colegiado de unidade, para que você possa realmente aprovar a disciplina, né. E a gente percebe que tem um pouco de resistência, né, até dentro do ambiente da universidade mesmo, em relação às práticas integrativas, né? Tem muitos colegas ainda de várias áreas da saúde que não conhecem essas práticas, então é importante que a gente sempre esteja comentando, né, e falando sobre essas práticas, né? Porque até por esse motivo, né, por essa resistência também, tivemos essa ideia de criar esse projeto, né, de divulgação de evidências científicas, que foi também uma chamada que veio a partir do Encontro Sudeste de PICs, que teve em 2018, né? Eu lembro que teve um comentário nesse sentido, né, de ampliar a divulgação de evidências, e Uhum, como eu estava, na época, ingressando na universidade, né, e iniciando os projetos, né, criando projetos novos, veio essa ideia de iniciar um projeto de divulgação de evidências de práticas integrativas e complementares, né? Então, voltando um pouco à disciplina, o que eu percebo que é importante na disciplina, assim, é que o professor ele tenha um conhecimento, né, das práticas integrativas, né, das racionalidades médicas, dos recursos terapêuticos, né. Também é possível chamar convidados, né, hoje a gente tem 29 práticas na política, então é muito difícil que alguém tenha formação em todas essas práticas, né, então é importante também receber convidados, né, eu sempre procuro chamar professores, né, colegas, outros funcionários da universidade que tenham formação, por exemplo, em terapia comunitária integrativa, né, em arte uhum, terapia, né, para eles fazerem uma vivência também com os alunos, porque eu considero que é muito importante que eles tenham a vivência, né? Então, uhum, a disciplina, né, eu posso até detalhar um pouquinho mais, né, como ela tem ocorrido. Normalmente, as primeiras aulas são de apresentação das PICs e da política e das racionalidades médicas, né? E a proposta é sempre realizar uma vivência, mesmo que seja curta, uma prática de meditação, uma prática de dança circular, né? Tem até no uhum, projeto de extensão uma pessoa, a Luciana, que tem formação em dança circular, uma prática de reiki, de yoga, né? Então, sempre ter uma prática para que, ao mesmo tempo que eles estejam aprendendo o conteúdo, né, a parte teórica, para que eles também tenham alguma vivência nas PICs, né? Alguns uhum, alunos chegam na disciplina já tendo passado por alguma vivência, alguma experiência. Já fiz meditação, já fiz aula de yoga, já utilizei óleos essenciais ou floral, mas aí eles querem conhecer um pouquinho mais e se aprofundar. Mas eu sempre deixo claro para eles que a disciplina é informativa, né? Porque uhum, assim a gente não conseguiria um semestre formar nenhum dos alunos para exercer, né, ou atuar numa prática específica, né? Já que a nossa ideia é fazer uma apresentação de várias práticas. Pode ser que alguns cursos de graduação eles tenham algumas disciplinas, né, optativas bem direcionadas, né, que tenham essa possibilidade, né, em práticas que tenham formações mais curtas, né? Mas a nossa ideia é mais que eles tenham esse primeiro contato com as PICs e a partir dali que eles possam se aprofundar
e buscar, né? Então, nesse primeiro momento, no primeiro momento da disciplina, a apresentação das racionalidades médicas, normalmente eu que faço, né? É de uma forma introdutória, com as vivências. E aí, o segundo momento da disciplina, na maioria das vezes, a gente organiza um seminário, né? Uma apresentação para os alunos dos recursos terapêuticos. E é interessante que, normalmente, eles escolhem algum que eles tenham tido um contato anterior, que eles tenham uma curiosidade. Às vezes é uma curiosidade até pelo nome da prática, né? Eles falam, eu Uhum. nunca ouvi falar sobre essa prática, né? E eles pesquisam, né? E veem que é interessante. Então, tem um roteirinho, né? Para eles buscarem sobre aquela prática, para a gente refletir se realmente a prática leva em consideração esse aspecto integral, né, do indivíduo, né, sempre importante ir trazendo essas discussões e falando sobre as pesquisas, né, mostrar que esse método científico que a gente tem hoje, né, assim, alguns modelos eles não atendem muito bem o que a gente tem nas práticas integrativas, né, a Uhum. gente sempre traz essa discussão para os alunos. E eu até já comentei anteriormente com o Daniel, né? No final da disciplina, a gente faz uma. Vou contar aqui, né? Não sei se os alunos estão participando, mas o que importa, na verdade, é a vivência, né? A gente costuma fazer uma metodologia semelhante a um júri simulado, né? Então, os alunos são divididos em grupos, né? Então, um dos grupos é responsável por trazer argumentos que sejam favoráveis à implementação e à manutenção das PICs no SUS, e o outro grupo é responsável por trazer argumentos que são contrários, né, à presença das PICs no SUS. E aí a gente disponibiliza alguns materiais para eles buscarem, né, para eles lerem, e aí depois a gente faz a discussão entre os grupos e decide qual grupo apresentou os melhores argumentos, né? Se às vezes o grupo favorável ganha, né? Às vezes o grupo contrário ganha, né? Mas depende muito do poder de persuasão ali do grupo, né? Do aluno que está Uhum. participando da dinâmica. Só que o que é bem interessante é que normalmente os alunos que estão nesse grupo que apresenta os argumentos contrários às PICs, né, eles normalmente comentam no final que eles não gostaram de ter que falar contra as PICs. Então, a gente percebe que assim eles compreenderam, né, o cenário das PICs, né, dentro desse contexto da disciplina, a importância das PICs para a saúde, né, para a saúde pública, para o SUS, né, então é bem interessante, né? Acho que a proposta principal da disciplina é trazer essas informações iniciais e principalmente sensibilizar os alunos em relação a uma área de atuação. E Sim. um outro ponto bem interessante é que, por exemplo, eu sou da área de farmácia, né? Então, os farmacêuticos em geral, né, a gente tem diferentes áreas de atuação, né? Análises Uhum. clínicas, indústria, farmácia, pesquisa, né? Então, normalmente a gente está envolvido em atividades laboratoriais, né? Em atividades administrativas de farmácia, e atualmente vem aumentando essa questão do cuidado pelo farmacêutico, né? Do Uhum. cuidado Uhum. diretamente ao paciente, né? Um cuidado mais clínico. E além do acompanhamento farmacoterapêutico, as PICs elas podem também ser uma área de atuação para o farmacêutico, né? E eu tento ressaltar isso com os alunos, que a maioria dos alunos, eles são da graduação em farmácia, né? A gente já teve alunos de outros cursos também inscritos na disciplina, mas a maioria é da farmácia, né? Uhum. Então, acho que para essa área da farmácia, é muito comum que a gente estude principalmente o que envolve medicamentos, né? A Sim. fitoterapia, o estudo dos óleos essenciais, né? A composição química, os efeitos biológicos, mas o farmacêutico, às vezes, ele entra um pouco menos, por exemplo, na aromaterapia, né? Esses aspectos que envolve a parte mental, né, Uhum. emocional, né, ele foca mais na parte química, biológica, né, então acho que vem ampliando essa presença do farmacêutico também no cuidado, né, diretamente ao paciente, as PICs podem contribuir.